Pronto, irmão Elias. Então, irmãos, nós estamos aqui com o Grupo Escatom mais uma vez, com mais uma live em que estamos estudando a engenharia do fim. Estamos estudando a escatologia, baseado no capítulo 12 do nosso livro, e temos um título, A Mecânica da Profecia, Tribulação, Princípio de Dores e Plano Escatológico. Já tivemos 2 estudos e estamos prosseguindo, analisando com os irmãos o escatom. Então, vou pedir ao irmão Almir só para abrir mais aí a tela para a gente, e aí podermos dar seguimento. Aí o senhor já pode passar o slide. Não sei se o senhor colocou isso. Então, aí nós temos Leo Sperry Chafer falando da natureza da tribulação. Ele diz, na sua teologia sistemática, que o período é o tempo dos sofrimentos mais severos e da hora do término dos tempos dos gentios e das instituições gentílicas. Nesse período será feita uma demonstração da impiedade restrita dos seres humanos. Será uma manifestação completa da natureza inverossímil de todas as pretensões sobre o suposto caráter e qualidade dos seres humanos à parte de Deus, principalmente nos 42 meses finais, no período da grande tribulação. Pode passar, irmão Almir. Então, temos uma tese epigráfica que é o ápice da impiedade. E aí, ficou bem desenhado aí no slide, porque nós temos a 69ª semana de Daniel, e essa 69ª semana ela se encerra na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. A partir dali, nós temos a rejeição do rei, e um versículo que é interessante para expressar esta realidade é Lucas 19, verso 42. Neste texto, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Veja que Jesus coloca algo interessante, porque ele põe aí: se tu soubesse neste teu dia, o dia da entrada triunfal, a que a tua paz pertence, porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, estava entrando triunfalmente, sendo aclamado Rei. Os hosanas era aclamação de Rei, bendito que vem em nome do Senhor. Entretanto, não temos a chegada da 70ª semana de Daniel. Cumprindo-se a 69ª, não há o encaixe, porque houve a rejeição do povo dele. Lembre-se que o nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entretanto, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, versículo 11. Então, diante dessa rejeição, nós temos esta lacuna profética que está aí no meio, quebrando a engrenagem. Nós temos a lacuna profética. Nós dispensacionalistas clássicos e revisados dizemos que isto é o parêntese. Os aliancistas não aceitam isto, diz que nós estamos relegando a igreja a mero plano B de Deus, Os dispensacionalistas progressivos também não aceitam a lacuna profética, diz que isso aí é um absurdo, a gente dizer que a igreja é uma lacuna profética. Nós não estamos menosprezando a igreja, estamos dizendo que a era da igreja, irmãos, é uma era sublime, é uma era maravilhosa, mas não tem como a gente não dizer que houve um parênteses, porque a 70ª semana de Daniel ela não se encaixou, ela não veio sequencial, ela foi projetada para o escatom. Então ela está aí, você tem a quebra e a 70ª semana está lá na frente, ou seja, primeiro nós temos
a igreja nascendo no dia de Pentecostes e depois ela sendo removida quando houver a plenitude dos gentios tiver entrado. Então, essa quebra é de Deus, essa quebra é Deus quem faz, né? Porque até Paulo vai atestar isso em Romanos 11, verso 25, quando ele diz: o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios entrar é justamente esse mistério que é a igreja. A igreja vem como uma lacuna profética, a igreja vem como um intervalo, junto com a igreja vem a dispensação da graça, porque a dispensação da graça, Efésios 3, versos 2 a 5, a dispensação da graça é a dispensação do mistério, é a dispensação em que Deus ele estende aos gentios a sua graça de uma forma maravilhosa. Então, essa engrenagem, ela para por causa da rejeição do rei. O rei foi rejeitado como Messias, o clímax da rejeição é a crucificação, e aí Jesus Cristo, ele vem, ressuscita, e ele já tinha dito em Mateus 16 que ele ia edificar a sua igreja. A pedra que de Daniel, capítulo 2, ela não bateu nos pés da estátua, lá nos 10 dedos dos pés da estátua. A pedra, na primeira vinda, ela edificou a igreja. E ao edificar a igreja está aí até a sua ascensão, ou melhor, o seu harpazo, o seu arrebatamento. E aí, na 70ª semana, teremos o tratamento final de Deus com Israel e a tribulação. Claro que os gentios também serão contemplados, aqueles que vão se converter na tribulação, no período, mas a gente não tem mais a igreja lá. Os gentios salvos do período da tribulação não pertencem à igreja, como Israel também étnico salvo não pertencerá à igreja. E aí o insight teológico é esse: a igreja ocupa um período parentético, mas não foi relegada a uma posição parentética no propósito de Deus, no sentido de ser relegada a um plano B, como se Israel fosse mais importante. Não, a igreja é importantíssima, ela é a esposa do Cordeiro, ela é a rainha no reino, mas ela vem para dentro de um tempo em que a nação de Israel está endurecida, para dentro de um tempo onde as semanas de Daniel não aparecem, porque são 70, 69 se cumpriram no ministério de Jesus, a 69ª, e depois nós vamos ter a 70ª, aqueles 7 anos de tribulação que nós já falamos um pouco em lives, na penúltima live. Então, estamos seguindo também abordando essa questão. Pode passar, irmão Almi. Então, o arco israelita, a linha do tempo da angústia. Então, nesse arco israelita, nós temos o falso pacto. Então, a igreja já foi, a igreja já está no céu, a igreja já está sendo galardoada, ela já está sendo julgada no Bema, ou Tribunal de Cristo, e o falso pacto inicia, e é ele que determina o início da tribulação. O início da tribulação não é determinado pelo arrebatamento. O início da tribulação é determinado pela assinatura do pacto. Então, a besta faz um pacto de 7 anos com Israel, 2 testemunhas pregam vestidas de saco, resultado do testemunho delas são 144 mil selados de Apocalipse 7, de 1 a 8, depois esses 144 mil aparecem já no milênio, no capítulo 14, de 1 a 5, e eles são das 12 tribos de Israel, a exceção de Dan, e parece que esta exceção é porque o anticristo vai vir desta tribo, mas Dan no milênio aparece, no último capítulo lá de Ezequiel. E esses 144 mil, junto com as 2 testemunhas, pregam o evangelho do reino. As 2 testemunhas, nos primeiros 3 anos e meio, pregam o evangelho do reino, e os 144 mil pregam o evangelho do reino também nesse período.
dentro desse contexto, a gente tem a traição na metade da semana. A besta quebra o pacto e proíbe os sacrifícios. O sistema econômico é dominado. Comprar e vender exigem um número, uma marca e um sinal. É o que está em Apocalipse 13, 16 e 18. O número é 666, que é o número do homem, né? Na numerologia bíblica, o 6 é o número do homem. A gente tem 6 para a tríade satânica, nós temos 6 para o dragão, 6 para o anticristo e 6 para o falso profeta. É uma demonstração de que eles nunca vão conseguir alcançar a divindade, apesar de quererem usurpar isso. Eles só vão até o 6, 666. Eles não chegam ao 7, que é o número da perfeição, o número de Deus, que é 777 na numerologia bíblica. Também temos o 888, que é o número de Jesus Cristo. Então, o que é que acontece com Israel? A fuga e a libertação. E a gente chama de fim. E aí é interessante a gente pegar essa questão, né? O destino de Israel é fugir, a perseguição culmina na batalha do Armagedon e na intervenção direta do Messias. Então, eu queria que o irmão me desse uma pausa no slide para a gente dar uma olhada nessa ideia do fim. Essa expressão fim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem os últimos dias da igreja, que não é igual aos últimos dias de Israel. E fim é importante a gente identificar o fim para poder verificarmos algumas situações. Então, eu queria que o irmão me colocasse para a gente o sermão profético, capítulo 24 de Mateus. O que é que Jesus quer dizer com o fim? O fim. No capítulo 24, e a gente vai olhar também, porque é necessário a gente pensar um pouquinho nessa palavra. Pequena, mas o fim. Ezequiel fala muito sobre isso. No capítulo 7 do livro dele, ele fala: o fim vem o fim sobre a face da terra. Então, o fim é o fim de quê? A gente tem o fim e tem o fim. Então, vamos trabalhar em cima dessa lógica. Então, abra aí, irmão Almir, para os irmãos verem. Também pode acompanhar o capítulo 24 de Mateus nas suas Bíblias, mas também a gente pode olhar aí na tela, que fica bom para visualizarmos bem, né? E possivelmente, depois de eu falar sobre o fim, nós possamos abrir para discussão. Então, Mateus capítulo 24, há uma colocação dos apóstolos no versículo 3. É uma pergunta que a gente ainda vai explorar isso nos slides, mas no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas. Estas coisas ele estava falando baseado em Daniel. O sermão escatológico é um sermão e ele é o último sermão de Cristo, dos 5 lá de Mateus, esse é o último. E o Senhor Jesus Cristo, diante do templo, ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. E aí os discípulos perguntam para Jesus, diante disto, né? Ele está baseado nas 70 semanas, que lá é dito que o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. No caso do sermão escatológico, Jesus pegou uma fala, diante da admiração dos discípulos, ele está pegando a questão da destruição do templo. Aí, os discípulos perguntam a Jesus: quando serão estas coisas? Essas coisas têm a ver com o ano 70. Essa pergunta tem a ver com o ano 70. Jesus vai responder algo relacionado no sermão. Mas a outra pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, eles querem saber tua vinda e fim do mundo. Aí chama a atenção desse fim. Aqui já aparece o fim pela primeira vez no sermão. Fim do mundo. Fim do mundo. Mundo, meus irmãos, é cosmos. Mundo pode ser o sistema pecaminoso,
Mundo pode ser o universo e o mundo, ele pode ser também as pessoas. Deus amou o mundo, as pessoas. João diz, o mesmo João que colocou 3,16, Jesus falando, Deus amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas de um modo geral. E lá em 1 João, capítulo 2, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, Jesus fala que Deus amou o mundo e ele lá diz, não ameis o mundo. Então, não ameis o mundo é o sistema pecaminoso. Mas aqui, saindo das pessoas e do sistema pecaminoso, os discípulos estão falando do universo. Está falando do universo, né? O fim do universo. Mas também tem a ver com o fim do sistema. O sistema pecaminoso vai ser extinto com também o fim da terra e dos céus, universo, né? Aí no capítulo 24, verso 35, ele vai dizer também que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, ele está falando, passarão os céus e a terra. Claro que os céus e a terra são o primeiro céu, o segundo céu, não o terceiro, e a terra. Aí já tem a questão do universo. Então, há essa pergunta, a gente já começa a ver a situação aí. Então, nós podemos ir um pouco mais à frente e dar uma olhada no versículo de número 6, irmão Almir. Ele vai dizer, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Verso 6, aí só pode grifar ele aí também para a gente, para os irmãos poderem ver, né? Mas ele diz aí no verso 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Veja que ele está respondendo sobre o fim do mundo. O fim do mundo acontece quando? Aí a gente tem algo bem interessante, né? Para falar que o fim do mundo vai ser quando? O fim do mundo vai ser na vinda de Cristo? Ou o fim do mundo é depois da vinda de Cristo? Aí a gente tem dois fins. Existe um fim na volta de Cristo e existe um fim no final do governo de Cristo. Então, tem um fim no final do milênio e tem um fim antes do milênio. Ou seja, para inaugurar o milênio, terá um fim. E Jesus está aqui no sermão tratando desse fim. Para também a gente depois estender isso para o fim, a consumação dos séculos, que é o fim dos séculos, é o fim do universo, mas Deus já começa a mexer no universo para o milênio. Então ele já começa a dar o fim do sistema anticristão, o fim do governo humano, para vir agora um governo teocrático, que é um governo divino humano da terra. Porque o governo humano ele se inicia como dispensação depois que Noé sai da arca, aí ali está instaurada a dispensação do governo humano, mas esse governo humano ele vai é a segunda instituição divina, que é o Estado, a primeira é a família. Então esse fim esse fim do mundo, Jesus está dizendo, ainda não é o fim, mas o fim vai chegar quando terminar o princípio de dores e a grande tribulação, para depois a gente vir para o outro fim. Vamos seguindo adiante. Aí, no versículo de número 8, ele vai dizer, mas todas estas coisas são um princípio de dores. Ainda não é o fim, mas todas essas coisas são um princípio de dores, ou seja, os primeiros 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja. Aí, no versículo 14, ele traz um dado importante para a gente agora. O versículo 14 vai dizer, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim aí a gente constrói uma coisa assim, o evangelho do reino, que é diferente do da graça, ele vai ser pregado pelas duas testemunhas, provavelmente Elias e Moisés. Eles pregam nos primeiros 3 anos e meio o evangelho do reino. E depois eles pregam, 144 mil sai pregando
pelo mundo inteiro. Ele sai pregando, não só Israel, ele sai pregando pelo mundo inteiro. Então, a expansão da mensagem do Evangelho do Reino, agora com 144 mil. É eles que vão garantir isso aqui. Isso aqui não é para a igreja. Já perguntaram ao R.R. Soares se Jesus vai voltar ou não. Eles não se preocupam com isso, não. O Evangelho ainda tem que ser pregado no mundo inteiro. Porque Jesus disse que o Evangelho do Reino vai ser pregado no mundo inteiro, então virou assim. Só que não é o Evangelho que nós pregamos, é o da graça, não é o do reino. E o evangelho pregado pela igreja não vai contemplar o mundo inteiro, no sentido de conquistar o mundo inteiro. Mas o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A pergunta foi: quando será o fim do mundo? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estão colocando a tua vinda e o fim do mundo localizado aí. Então, essas testemunhas da tribulação, todo mundo vai ouvir. O evangelho vai atingir o mundo inteiro para o fim vir. Porque a gente tem que encaixar isso, irmãos, amados irmãos, por exemplo, numa parábola, que a gente já discutiu isso quando trabalhou as parábolas, mas eu vou voltar a ela. O irmão Almir vai colocar em Mateus 13, para os irmãos entenderem bem o que eu quero passar para os irmãos. Mateus 13, versículo de número 40, 43, mais ou menos aí. Eu já vou para a explicação da parábola do joio e do trigo. A explicação. Então, no verso 40, ele diz assim: assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ele está falando da consumação deste mundo. Aí a gente vai e olha a consumação deste mundo. Ele tem em mente o retorno dele, a volta dele. Ele vai dizer, então, a parábola do joio e do trigo, às vezes se tenta aplicar para a era da igreja, no arrebatamento, quem está na igreja é professo, é joio e tal, mas isso é algo secundário. Essa parábola é para a chegada de Cristo visível, ele vindo para implantar o seu reino. Aí diz o versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, isso não vai acontecer no fim do milênio, mandará no fim, na consumação do mundo, ele diz, mandará o Filho do Homem seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, subindo um pouquinho, irmão, quando ele vai explicar, ele vai dizer no verso, vamos dar uma olhada aí, vê o verso 43, baixando um pouquinho. E aí ele diz, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 13, vou procurar aqui, eu quero um versículo aqui bem interessante, para passar para os irmãos, capítulo 13. Isso. Aí ele diz que os justos, está aí no verso 43, né, que os justos resplandecerão e a colheita é a consumação deste mundo. Outras traduções dizem a colheita é o fim do mundo, certo? Então, aí a gente tem essa questão do fim do mundo localizado nesse campo. O fim do mundo então, na volta de Cristo, ele vai pegar, além da batalha do Armagedon, que ele já exclui muito ímpio, ele vai também pegar o julgamento das nações e ele vai pegar os bodes e levar, e ele vai implantar o seu reino com o núcleo, que é Israel e as ovelhas. Pensando nesse fim, eu quero que os irmãos andem comigo
Porque existe, quando eu digo dois fins, é no sentido finaliza o governo humano. Então você tem o fim, o evangelho do reino vai ser pregado em testemunho a todos a gente, então virá o fim, porque aí quando Jesus voltar, ele implanta o seu reino. A ideia é que parece, às vezes a gente fala, fica na dúvida, se o evangelho do reino vai ser pregado no milênio. Mas existem textos bíblicos que dizem que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Toda a carne é na volta de Cristo. Então, o Israel que vai se converter é toda a carne, é todo Israel. Todo Israel vai converter-se. Então, toda a carne vai se converter. Todos os salvos na entrada do reino só entra convertido. Então, todo mundo convertido para a nova aliança começa com o Espírito Santo de Deus derramado sobre toda a carne. Naquele vale dos ossos secos, Deus vem e bota o Espírito toda a carne. Agora, essa carne vai se relacionando com outra carne, vai gerar filhos no milênio, onde vai haver necessidade de conversão deles. Mas a gente haverá necessidade de se pregar o evangelho quando você tem aqui a igreja, Jesus Cristo, os crentes todos do Antigo Testamento, os heróis da fé do capítulo 40, Davi, todo mundo. Então, dentro desse contexto, a gente vai visualizando a situação de uma conversão em massa e pessoas pegando na orla dos vestidos dos judeus, no capítulo 8 de Zacarias, dizendo: a gente quer conhecer o Senhor, leva a gente para conhecer o Senhor. Então, não vai haver uma necessidade dessa pregação do evangelho do reino, visto que o reino já chegou. Qual é a pregação do evangelho do reino? É anunciar que arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino é chegado. Então, é anunciar o reino que está chegando. Quando o reino chega, não tem necessidade. Então, quando ele fala o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, é na tribulação. Quando entra no milênio, já não há mais essa questão. Aí eu peço o irmão Almir para colocar para a gente o capítulo 15 de 1 Coríntios, que vai nos dar mais algumas ideias sobre esta questão. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 23 em diante, aí diz, não, 23 não vou pegar 23 só não, vou pegar o 22. Olha o que o 22 diz. Ele diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos. Esse todos aqui primeiro é igual ao segundo, né? No sentido seguinte, não pense aqui em salvação. Aqui não está tratando nada de alguém morto em delito e pecado, não. Ele está falando da situação de ressurreição. Se a gente sacar o versículo do contexto, a gente vai inventar, a gente vai dar invenções. O versículo não está falando de redenção espiritual, não está falando de ressurreição espiritual, ele está falando de redenção física, porque o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo que está trabalhando a ressurreição física, a redenção do nosso corpo. Então, quando ele diz, porque assim como todos morrem em Adão, ou seja, todo mundo morre em Adão, todo mundo vai ser vivificado em Cristo, entende? Todo mundo morre em Adão, todo mundo, não vai escapar um, todo mundo vai ser vivificado em Cristo. Agora, vivificado em Cristo é porque Cristo é o autor da ressurreição. Então, aí ele continua. Aí ele diz, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ele dá a ordem, Cristo as primícias, depois, onde é que estão os salvos? Nesse verso 23. A ressurreição dos salvos estão aí, a partir de Cristo. Cristo as primícias, Cristo primeiro, até agora só ele ressuscitou gloriosamente, e os que são de Cristo na sua vinda. Quem são os que são de Cristo na sua vinda? Primeira ressurreição. São os crentes da igreja, agora, são as duas testemunhas no meio da 70ª semana, e são os crentes do Antigo Testamento e da tribulação no final da 70ª semana, entende? Todos esses são os que são de Cristo. Os que são de Cristo vão para aí. Agora, vem o milênio. Quando terminar o milênio, aí vem um novo fim. Porque teve o primeiro fim lá na volta de Cristo,
com ele ressuscitando na vinda dele, tem o primeiro fim, que não vai estar localizado aqui. O primeiro fim eu já falei, do capítulo 24, quando ele fala, ainda não é o fim, todas essas coisas são princípio de dores. Aí depois ele diz, então, ele vai dizer, aí vai virar o fim, lá. Aí ele diz, vai acontecer aquilo, aí ele coloca tudo para a chegada dele, quando os 21 sinais vão ser operados, ele vai derramar as sete, ele vai lá quebrar os 7 selos, vir com as 7 trombetas, depois vem com as 7 taças, aí vem a consumação ali, o fim está ali, o fim da era do anticristo, o fim do governo humano, e também o fim daquele sistema global. Agora ele vai trabalhar o fim do mundo no sentido do fim do universo, quando aí a concretização de tudo depois do milênio. Aí ele colocou cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Quando haverá esse fim ali. Agora vem o fim depois dos 1000 anos, quando ele coloca a ressurreição dos incrédulos. Se você olhar aí, talvez você não enxerga logo, mas, como ele disse no verso 22, todos serão vivificados em Cristo, todos os que morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Aí ele deu uma ordem. Qual é a ordem? Cristo primeiro. Depois, presta bem essa palavra que é um advérbio de tempo, está lá no grego, ela aparece, né? Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Esse depois abarca antes do início da 70ª semana, meio e fim. Agora vem o fim do milênio. E dentro disso aqui você vai enxergar. Se ele está falando de ordem para a ressurreição, você tem que encaixar aí, não tem para onde correr, você vai ter que encaixar a segunda ressurreição no próximo depois. Aí dá uma olhada aí no versículo 24, nesse depois você tem que encaixar. Onde é que estão os mortos sem Cristo? Está aqui, no versículo de número 24. Nota bem aí o verso 24. Alô? Estão me ouvindo? Pronto, porque quebrou aí. Então, olha para o verso 24. Depois virá o fim. Esse depois, irmãos, ele tem que estar conjugado com a segunda ressurreição. Não tem como esse depois não ter, porque ele deu a ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, depois virá o fim. E o que é que vem? Depois virá o fim, com o fim do milênio. Aí você pega Apocalipse 20, de 1 a 6, o milênio, de 7 a 10, o julgamento de Satanás, mas você saltando o julgamento de Satanás, você vai ter de 11 a 15 a ressurreição dos incrédulos, para depois disso vir o estado eterno. Então, quando ele diz no 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, que é o reino milenar, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Nesse contexto, pastor Ulisses, do verso 24, o depois está atrelado à segunda ressurreição e à destruição do mundo. Porque aí tem a consumação dos séculos no campo do milênio. Existe a consumação do mundo no final dos 7 anos, quando você tem um fim de uma era anticristã, o fim da humanidade é ali, para um recomeço com o milênio. Nesse recomeço com o milênio, a gente caminha para outro fim. Qual é o fim que a gente caminha depois do milênio? A gente tem Jesus Cristo terminando o seu trabalho de reinado milenar com a consumação dos séculos. E ali nós temos o fim com a ressurreição também dos incrédulos. Diante disto, a gente vai para 2 Pedro, irmão Almir, capítulo 3, que a gente vai ver esse final, esse grande finale, né? Aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10 em diante, aí ele vai dizer, no verso 10,
Ele vai dizer, mas o dia do Senhor, porque aí eu chamo a atenção, pastor Lorival, chama a atenção do verso 10. Porque a gente diz assim, eu estou falando assim, irmãos, porque às vezes tem confusão. Quando a gente fala o fim, no final do milênio, no final da tribulação, no final da 70ª semana, depois vem o fim, depois do milênio, aquele fim que vai consumar os séculos. Porque a gente tem, irmãos, também o dia do Senhor assim. O dia do Senhor é a 70ª semana de Daniel. Em todo o Antigo Testamento, o dia do Senhor gira em torno daqueles 7 anos de tribulação. Ali, todo é o dia do Senhor. É o dia da ira, é o dia do Senhor. Mas não é só. Depois que terminar os 7 anos de tribulação, ainda teremos por vir o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, parte A, engloba o reinado do anticristo, a tríade satânica governando a terra, o império, tudo isso. Ali é o dia do Senhor. Aí vem o dia do Senhor, Jesus Cristo vindo. Mas ele ainda governa 1000 anos, onde pessoas vão nascer, onde nós vamos ter incrédulos, onde vai ter uma rebelião de Satanás no final, onde vai ter descer fogo do céu para matar as pessoas, começando ali o dia do Senhor, segunda fase, fase B, para que esse dia do Senhor encampe a destruição do universo para a recriação com os novos céus e a nova terra. Aí ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui não é a segunda vinda de Cristo, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra as obras que nela se queimarão. O verso de número 12 vai dizer, aguardando e apressando-se para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. E aí a gente tem essa queima da terra, essa queima dos céus, aqui. E aí, irmão, me coloca Apocalipse 20, versículo de número 11, porque você vai entender dentro desse contexto, o Senhor já reinou, convém que ele reine, até que põe os inimigos debaixo dos pés, e aí depois ele passa o reino para Deus. E ele vai governar com o Pai. E aí diz o versículo de número 11, vi um grande trono branco em que estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Então, fugiu o céu e a terra. Então, os céus e a terra não vão ser queimados na vinda de Cristo. Ele vai ser queimado depois que Cristo reinar e derrotar os inimigos, até ele ir para a derrota do último inimigo. O último inimigo a ser derrotado está aqui, do verso 11 a 15, é a morte. Ela vai ser tragada na vitória. Paulo diz em capítulo 15 que ela é o último inimigo, porque vai haver essa ressurreição, que é o depois virá o fim está encaixado aqui, aí vai haver a ressurreição desses incrédulos, e esses incrédulos sendo ressuscitados, Deus vai, enquanto ressuscita os incrédulos e os julga, ele está em outro lugar da eternidade, que não é a terra, porque está dizendo aí que esse trono branco onde ele está sentado, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então, enquanto nesse capítulo 20, de 11 a 15, ele está julgando, o tempo que ele está julgando os incrédulos é o tempo que ele está terminando de queimar a terra e reconstruindo no capítulo 21 e 22 os novos céus e a nova terra. Então, a gente tem dois fins. O fim que vai até o final da tribulação, para a primeira fase do dia do Senhor, e o fim que vai para o final do milênio, que é a consumação dos séculos. Mas olhando para o milênio hoje, eu já tenho a convicção de que não vai haver necessidade de alguém pregar o evangelho do reino, nem a igreja, nem Israel, porque a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está lá em Abacuque, e eu só vou pegar Isaías 11. Está em Abacuque, mas para não tomar muito tempo, irmão, me bota Isaías 11, 9, para os irmãos verem. Isaías 11, versículo 9. Eu estava, irmãos, ainda pensando na possibilidade do evangelho do reino ser pregado no milênio, mas eu acredito que quando Jesus falou, agora eu estou mais consciente de que quando Jesus falou, este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, então virá o fim, tem a ver com a pregação do evangelho no
na tribulação, contemplando as gentes. E depois Deus derrama o seu Espírito na nova aliança e as pessoas vão chegando e convertendo-se à medida que elas vão vendo Jesus glorificado. Se elas olharem para Jesus glorificado, elas podem se converter e outras não. Mas o que é que diz aqui? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra. E lá, lá em Ezequiel, vai falar que não haverá necessidade de alguém pregar o evangelho a seu irmão, porque a terra se encherá. Então, quer dizer, não vai ser necessário que alguém diga, conhece o Senhor. Não precisa ninguém dizer, conheça o Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o milênio vai ser muito maravilhoso, até nessa questão de as pessoas olharem e verem a igreja glorificada, os crentes do Antigo Testamento glorificado, você vê um monte de gente glorificada, e olhar para isso tudo e dizer, olha, eu quero servir ao Senhor. Mas alguns não vão querer e vão ser ludibriados por Satanás ainda no final do milênio. Mas eu paro por aqui, porque ainda tem muita coisa, tem muitos slides, né? Mas essa primeira parte para a gente poder ter uma visão. Pode ser que tenha alguém que queira falar sobre essa questão. Mateus. Obrigado, Mateus. Pastor José Soares, bom vê-lo. Vi que ele estava dirigindo ali e ouvindo. Não sei se ele ainda está, acho que ele está, devia estar chegando. Que bom. Bom vê-lo aí, ou pelo menos. Tá bom, pastor? Seja Obrigado, bem-vindo. obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor, posso falar alguma coisa? Pode? Alô? Pode? Posso falar, meu irmão? Não sei se tem alguém na Pode, frente aí. claro. O pastor Evaldo acabou de dizer que no milênio os santos do Velho Testamento e os salvos da igreja estarão glorificados, né? Me lembrei de Jesus, de Paulo falando em Filipenses 1,6, que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia da sua vinda. E me lembrei também de João, falando em 1 João, no capítulo 3, versículos 2 e 3, que todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro, isso na expectativa, e que dizendo que nós haveremos de vê-lo como ele é, porque seremos semelhantes a ele, né? Então, a ideia que vem à minha mente é que no milênio nós teremos, de certa forma, não pense que estou falando heresia, não, mas teremos vários Cristos, pequenos Cristos. Para todo lugar que as pessoas olharem, elas irão ver Cristos. Elas irão ver pessoas com o caráter de Cristo, glorificando, refletindo a glória de Cristo, a glória que nós tínhamos perdido, ficarmos destituídos dessa glória e perdemos também a integridade, o padrão, a noção de imagem e semelhança de Deus. Mas, uma vez que foi nos dado esse privilégio, Hebreus 10, 9, de entrarmos no Santo dos Santos e contemplarmos a glória de Deus e ser por essa glória transformado de experiência de fé em fé, imagem de Cristo. Então, lá no milênio, estará nos nossos vidas, isso estará consumado. E todas as pessoas que olharem para nós vão ver uma correspondência de Cristo, né? Então, quero dizer, penso assim, que realmente elas vão ser impactadas, não apenas com o falar, mas com o viver de pessoas dominadas pelo Espírito, né? Cheios do Espírito Santo. E aí, no final, vai se manifestar aqueles que, apesar de tudo isso, permanecem rebeldes contra Deus. Certo? Faz sentido, pastor Evaldo? Faz sim, faz sim. E o que a gente nota hoje, por exemplo, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, o capítulo 3, que nós somos a carta de Cristo, lida e lida por todos os homens. Ou seja, hoje muita gente vendo o nosso testemunho e também testemunho de irmãs, esposas, e Pedro diz que os esposos serão ganhos sem palavras. Ou seja, muita gente tem se convertido vendo a nossa vida. Inclusive, eu vou trazendo aqui um texto que parece que pode ser complicado aí a análise dos irmãos, mas
no Hebreus 12, versículo 14, quando lá diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você analisar bem esse ninguém verá o Senhor, muita gente, eu acho que interpreta errado. Ele disse, a santificação ali não é, a santificação ali é progressiva. Ela não é a santificação instantânea, porque ele fala dos que estão vindo atrás e tropeçam. Então, entenda assim, seguir a paz com todos e a santificação. Tem gente que pensa, sem a qual ninguém verá o Senhor, encaixando em João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vê o Pai senão por mim. Não é projetando para o céu. Não é ninguém verá o Senhor no céu. É ninguém verá ao Senhor na terra. Se a palavra de Deus não estiver na sua vida, vai ser muito difícil alguém ver o Senhor. Porque a pessoa só vai poder ver o Senhor se ver o Senhor em você. Se vê você sendo carta de Cristo, alguém olhar o seu testemunho. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, quem é o ninguém? Ninguém não sou eu subindo. Ninguém é alguém me vendo. Então, muda totalmente o processo. Faz sentido sim, todo sentido, né? Imagine qual só ninguém verá o Senhor. Imagine só completando, imagine só hoje a gente que tem esse corpo pecaminoso, que ainda tem a natureza velha. Agora imagine a gente só com uma natureza, a gloriosa, e lá durante o milênio, a gente olhar Abraão, a gente olhar Isaac, a gente olhar Jacó, a gente olhar José, a gente olhar Daniel, a gente olhar Jesus, principalmente, Paulo, Pedro, a pessoa olhar descrente e dizer, olhar a vida de piedade dessas pessoas, eu preciso pegar aqui evangelho. Qual é o evangelho que você pregar no milênio? A terra vai se enchendo do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, parece que Jesus está falando de pregar o evangelho do reino, então virá o fim relacionado com o final da tribulação. E o evangelho eterno, pastor? O evangelho eterno, a gente põe no livro também, tem um espaço para o evangelho eterno. O evangelho eterno será pregado por um anjo mesmo, é um anjo, e vai ser pregado na tribulação e ele tem um conteúdo. Todos os três têm conteúdo, pastor Zé Soares. O primeiro, o conteúdo do evangelho da graça é uma mão. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Pronto, os apóstolos pregaram isto. Conteúdo do evangelho do reino é a pregação, o anúncio da boa nova que o rei vai reinar. O rei está chegando para reinar. Conteúdo do evangelho eterno é temer a Deus e dar-lhe glória. Quem adorar a besta vai sofrer o juízo. É o alerta. Se vocês adorarem a besta, vai sofrer o juízo. Vocês precisam temer a Deus e dar glória. E aí fala da queda fala da questão de juízo dentro da tribulação. Então, esse evangelho eterno é um evangelho pregado no campo da tribulação. Não é o evangelho que vai ser pregado no estado eterno. Que alguém diz, o evangelho da graça na era da igreja, o evangelho do reino no milênio, e o evangelho eterno no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Não tem necessidade de pegar evangelho nenhum no estado eterno, nenhum evangelho. E durante o milênio parece que o evangelho vai ser a nossa vida. O próprio evangelho é a vida da gente falando alto e Deus botando o espírito dele, derramando o espírito dele em quem crê. É isso. Pastor Evaldo, mas pessoas na tribulação, para elas serem salvas, elas só podem vir ao Pai por meio de Cristo, certo? Tanto na tribulação quanto no milênio. Elas vão precisar de crer em Cristo, porque o único meio de justificação é Jesus. Então, esse elemento estará presente aí, né? Essa anunciação do sacrifício de Cristo, né? Sua morte e ressurreição. Sim. Quando a gente fala conteúdo, a gente está falando em algo predominante, mas a presença do sangue de Cristo, tanto que na tribulação eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Os do capítulo 7 de Mate são lavados pelo sangue do Cordeiro. Então,
a redenção, a justificação, ela só vem através de Cristo. E durante o milênio também, essas pessoas, o conhecimento do Senhor abrange a redenção. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar, o pessoal vai ver o Redentor em nós e vai querer esse Redentor pelo sangue de Cristo. Nunca, até lá no Antigo Testamento, tudo é a graça de Deus e pelo sangue de Cristo. O sangue do Redentor que viria, agora o sangue do Redentor que já veio, e na tribulação, no milênio, o sangue do Redentor que já estará lá, ainda com as suas marcas nas mãos e nos pés. Então, e no lado, as marcas também continuam não só convertendo a Tomé, convencendo a Tomé, mas também aos outros também. Nesse sentido, mais bem-aventurados que não viram e creram, né? A igreja, a maior parte da igreja, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, pastor José, pastor Valdo também. Como eu sempre falo, nossa, cada vez mais eu sou primário, minha nossa, realmente, olha, achava que eu entendi alguma coisa. Que é isso? Primo, só um pouquinho antes de você, o irmão Daniel, por favor, que ele já tinha levantado a mão. Irmão Daniel, por favor. Ah, dá para me ouvir bem? Ah, o, eu já falei com irmão Elias sobre o pastor Pierre, que a pregação que ele fez, mas infelizmente ele esqueceu. A, a mensagem fim do fim é exatamente para os crentes viverem dessa forma hoje. E lá na frente, ele só vai retomar aquilo que ele estava fazendo, o molde que ele estava tendo. Aí, esse funciona como a mensagem exatamente do fim do mundo, das, das coisas do fim, né? Me fez muito bem. Então, gostei muito de ouvir aí, pastor Evaldo. Essa mensagem aí foi maravilhosa, né? Eu só queria fazer uma pergunta. Quando diz o arrebatamento e agora a assinatura para dar o início das coisas da tribulação, conforme diz Daniel, é aquela assinatura que vai dar início à 70ª semana. Esse caso é real aquela questão de aproximadamente 30 anos? Então, Assim, Daniel, sim. Pode falar, Marisa. pode Marisa? falar, pastor. Pode falar, A sua senhor. internet, a sua internet estava meio caudicando aí, mas a gente conseguiu, acho que o pastor Valdo conseguiu entender o que ele está perguntando. Então, por favor, pastor Valdo, fique à vontade. Eu não entendi Ah, pronto. a questão do Obrigado. aproximadamente 30 anos. Quer dizer, é porque Jesus viveu 33 anos e 6 meses. Ministério de 3 anos e meio. Aproximadamente 30 anos foi quando ele se batizou.
Aí entra o aproximadamente. Eu não sei a associação que o senhor quis fazer com esse aproximadamente, porque não dá. Porque assim, eu prefiro, irmão, aí eu agradeço também pelo o senhor entender e gostar do que foi apresentado, né? A gente vai puxando algumas coisinhas que encaixam direitinho. Eu preferiria me Sim, sim. sair um pouco do aproximadamente 30 anos e não linkar com isto, mas linkar com o seguinte, para a compreensão. Alguém poderia dizer, mas o arrebatamento da igreja, pastor, não poderia ser assim mesmo, encaixado bem, ligadinho ali com a assinatura do pacto do anticristo? Eu acredito que não é necessário. Eu vejo que não é necessário. Por quê? Eu dou um exemplo. Para mim, esse exemplo é melhor do que o aproximadamente 30 anos. O exemplo que eu dou é o exemplo da sex. Quando a gente colocou a lacuna parentética, a gente colocou o parênteses, a entrada da igreja, que é o parênteses aberto assim, primeiramente ele é aberto assim, assim, de baixo para cima, a descida do Espírito Santo com a igreja, na igreja, forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude, depois a saída ser, o fechamento do parênteses ser assim, para cima, então a abertura de cima para baixo, descida do Espírito Santo em Atos 2, a subida é assim, de baixo para cima, a igreja sobe, é Apocalipse 4, 2. Então, dentro desses dois processos, o que a gente tem? A gente tem um parênteses, a gente tem um intervalo profético, uma lacuna profética bíblica, não é plano B de Deus, é bíblica. E aí, o que, é que você tem aí nesse parênteses? Ele não é aberto. Na hora que ele é aberto, isso é bem interessante, na hora que ele é aberto, ele não é aberto com a 69ª semana de Daniel, terminou. Ela não está assim, irmão Elias e irmão Daniel, ela não está assim, não. Quando termina a 60ª semana de Daniel, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Isso para Edson Naves é segunda-feira, para C. Robert Anderson é domingo. Mas sendo domingo ou segunda-feira, depois disso, vem a sexta-feira e Jesus morre. A igreja não nasceu. O parênteses não foi aberto. Depois, Jesus Cristo ressuscita no domingo e a igreja não nasceu. Depois, Jesus ainda fica aqui 40 dias orientando os seus discípulos e a igreja não nasceu. A igreja vai nascer justamente nos 40 dias, ou nos 10 dias depois. Então, a ascensão de Cristo é 40 dias, 1 mês e 10 dias depois da ressurreição. Você tem o quê? Você tem uma semana aí, beirando aí, com a semana da paixão. Então, você tem uma semana, depois você tem mais 1 mês, depois você tem mais 10 dias, e Jesus diz: ficai aqui, esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Aí, 10 dias depois, ou seja, 50 dias mais uma semana, você tem o quê? A igreja não nasce colada na 69ª semana. Tem alguns dias. Isso aí já dá uma chave para nós. Se tem alguns dias, o aproximadamente, irmão Daniel, está aí, nesses alguns dias. Entre a 69ª semana e o nascimento da igreja. O subir da igreja não vai denotar de imediato, assim como tivemos esses dias para o arrebatamento da igreja, teremos também dias para após o arrebatamento da igreja, para a chegada da 70ª semana de Daniel. Tem alguns dias. Quantos são? Eu não sei. Porque, primeiro, o que eu sei é que depois que a igreja foi arrebatada, só vai iniciar a 70ª semana de Daniel com o pacto assinado pelo anticristo. É isso que eu sei. E eu não vejo probabilidade nenhuma de a igreja ser arrebatada e o anticristo assinar pacto, porque a igreja não vai conhecer o anticristo. O anticristo primeiro tem que assumir o poder, exercer o seu reinado inicial, eleger os seus presidentes no mundo, que ele vai ser um governo mundial, ainda tem um trabalho pela frente que pode demandar alguns dias, ou 1 mês, ou 2 meses, para poder a tribulação começar. Ela vai começar com a assinatura do pacto. E aí não está coladinha com o arrebatamento da igreja, não, com o fechamento do parênteses. É isso. Maravilha. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Primo, por favor, primo.
De qualquer maneira, só o arrebatamento em si já vai ser uma tribulação tamanha, né? Mesmo que não inicie, já será terrível demais para quem ficar por aqui. Então, para mim, já será o início de uma tribulação, porque, de fato, os acontecimentos pós-arrebatamento já serão terríveis, né, para quem ficar por aqui, né? Só um adendo É, aí, viu, Malmi, só um adendo aí, que eu acho que ela está comentando com um seminarista essa semana. Jó passou o é, que passou, foi uma tribulação grande, mas eu não sei se ela não é. é equivalente àqueles três indivíduos satânicos que foram aconselhar Jó. Aquilo foi uma tribulação terrível na cabeça de Jó, quando aqueles três amigos, o jovenzinho não, o Eliú, ele deu os conselhos corretos, mas aqueles três amigos de Jó, aqueles falsos amigos, talvez fosse pior do que os cânceres que estavam no corpo dele e as perdas que ele teve. Então, já foi uma tribulação terrível na cabeça de Jó, aquelas falas daqueles três amigos que depois tiveram que pedir perdão a Jó, amante de Deus. Então, o senhor está certo. É isso. Mas eu também ia fazer esse questionamento a respeito do pacto que o irmão Daniel já fez, e a minha segunda colocação diz respeito à conversão no milênio. Mas eu acredito que seria mais apropriado quando estivermos falando do milênio, né? Como falou algo a respeito do milênio, eu formulei aqui uma questão, mas acho que vou aguardar para quando estivermos no milênio, né? Porque eu gostaria de abordar a respeito do aspecto do fato de Jesus ter vindo, nascido, né, de mulheres, ter sido rejeitado, mas na sua segunda vinda ele virá glorioso, e eu não sei como as pessoas que estão vivendo, né, os que nascidos vendo todo esse acontecimento, terão dificuldades de crer nele como Salvador, enfim, e também relacionar um pouco com o aspecto da eleição, né? Mas acho que a gente pode, de repente, tratar isso depois lá para frente, não sei. Só colocar, irmão Miguel, assim, é muito interessante, porque é atípica a vida lá no milênio, né? Então, você vai ter Satanás amarrado, os demônios também. O homem com a probabilidade de pecar menor. A sua natureza é pecaminosa, depravada, mas ele tem condições aí ele vai ter uma situação bem mais favorável para poder crer. Além de você ter essa turma toda aí, né? Se você vai ter essa turma, os heróis da fé, você vai ter Noé, você vai ter homens graciosos, agora em estado de glória. E vai ter gente convertida também, de forma agora a viver uma vida de santidade. Até quem está aqui, que entrou no milênio com vida, vai também ser famílias aqui de exemplo, né? Então, assim, você vai ter famílias E, exemplares. Você não vai ter gente drogada andando pelas ruas no meio. Não. não. Você vai ter Além de, muita coisa. além de toda uma documentação, né? Por exemplo, as lives do Escatom, que nós estamos falando e que tudo isso irá ser, o cara vai ler aquilo e falar, poxa vida, já foi dito isso ali pelo pessoal da Escatom e tudo. Então, realmente será uma facilidade muito grande, né? Porque terão todo um material Já ali pensou contando isso se cumprindo? o A gente fim da falando aqui, vida. agora a pessoa diz, rapaz, olha aí os irmãos dos caras estão falando, tudo que tá. Isso Pois aí já é. vai ser uma coisa que vai olhar assim, rapaz. Ô, meus queridos, mas essa eu Justamente não isso que eu posso ficar de estava... fora. Ô, meu, me permita aí falar alguma coisinha, meu querido? Rapaz, é o seguinte: Claro, claro. quando o homem foi criado perfeito, 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 aí de repente Adão e Eva vai e desobedece a Deus. Aí nasce lá, né? Caim e Abel. E não bastou, né, o que que bastou, né? Para Caim desobedecer como ele desobedeceu a Deus, né? O pecado, né? A semente do pecado no coração humano, né? Que triste, né, rapaz? Então, no milênio, eu vejo assim, né? Por mais que os pequenos cristos, né? Cristos vão estar lá, como o pastor José Soares falou,
A, a, o evangelho não vai ter aquela necessidade de ser pregado como é pregado hoje, como bem explanou, né, o nosso professor. Ah, é Deus mostrando para o ser humano: ó, você ainda é mal. Você, por você, pela semente do pecado, é mal. Então, com tudo isso aqui, o próprio Cristo Jesus, como você colocou muito bem, né, Almir? Então, poxa, ele veio da primeira vez, né, veio humilde, e agora ele vem como rei, como cetro de ferro, mas ainda vai ter pessoas que eu não quero isso para mim, não, não quero. Mas É, é isso. é, Obrigado, obrigado, gente. a gente não consegue imaginar, né? Tamanha condição do pecado que fará com toda essa estrutura que ele vai ter ali disponível, ainda assim recusar, né? É algo Agora realmente sim, de difícil compreensão a da gente nossa vai parte. ter muita gente se convertendo no milênio, muita gente. Mas o que o pastor Ulisses coloca é muito complicado também, porque no final do milênio diz que é aquele grupo que vai sair para se rebelar e atacar a cidade santa o número é como a areia do mar, né? Então vai ser também um número muito Pois é. grande, expressivo, né? Realmente. Irmã Cristina, e depois o pastor José mais uma vez. Irmã Cristina, por favor. Só uma curiosidade, pastor Evaldo. Como é que o mundo vai explicar esse monte de gente que vai sair daqui assim, ó? Cadê? Como que vai se explicar? Vai dizer aqueles chatos foram embora e agora o verdadeiro rei chegou e agora sim, agora nós estamos livres daquela gente chata. Só curiosidade. Mas, Cristina, esse é o que é dos ETs, que a gente vai falar terça que Rapaz, vem. eu já ia dizer, Cadê o Klaus? Cadê o Klaus? eu estava lembrando o irmão pastor Ulisses, irmã Cristina e demais irmãos, eu estava lembrando disso hoje, né? Olhando a postagem do Klaus. E assim, a nova era diz, não vou explanar não, a nova era diz que tem um disco voador gigantesco que estará sendo comandado por um alienígena chamado Jesus Sananda. E ele vai tirar da terra uma semente que não presta, que não vale nada, que se deixar aqui, eles vão fazer a conspiração holístico-aquariana. Então, essa semente, porque existe o chamado cidadãos do novo planeta, os cidadãos da nova era, que está para despontar. Então, para purificar a terra e permitir que durante 2.250 anos, olha que coisa, 2.250 anos a nova era impere, aí, porque cada era tem 2.250 anos de e aí está só aguardando aí, né? Nós estamos em 2026, né? Eles 2.250 anos para terminar Ciclo. a era do carneiro, né? Porque tudo é o zodíaco, né? Tem a ver com signos. Então saía a era de carneiro, porque antes era a era de saía a era de carneiro o quê? Desculpa, a era de peixes, Aí porque vai essa entrar era de de aquário. isso é a era de peixes. É, Então saía a era de peixes e entrar a era de de carneiro, aquário. que tem a ver um link. Oh, desculpe, irmã, é isso mesmo. Sair era de peixes Era e de entrar era aquário. do aquário, do signo aquário. De Então sair signo eu entendo. a era a era de antes de Cristo era a era do carneiro. Essa que era a era do carneiro, a era de Cristo. E por aí vai. Então, já tem essa explicação. Isso está escrito em livros da nova era. Só que o anticristo recorrer também, o irmão falou de recorrer aos 14, vai dizer, está aqui, ó, a gente falava aqui, ó, essa turma saiu, quem levou Sim. os ufologistas vão dizer, quem levou foi a parte quem levou esse pessoal foi a parte dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados. Então, a semente mal. Já estudei isso daí, já li muito sobre isso É, aí também. então eles vão tentar explicar sim, Desse né? jeito.
E o povo, irmãos, hoje em dia a gente está vendo aí, no cenário político brasileiro, como eles normalizam tantos absurdos de injustiça. Vai ser fácil normalizar também um evento portentoso que vai ocorrer. É isso. Tá. O pastor José levantou a mão ou era de antes, pastor José? Olha, eu tinha, mas eu desisti. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, meu irmão. Tá bom, pastor. Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, nós são 22h32 hoje. Vamos terminar meio que no horário, pastor. Eu fiquei, irmão Elias, agora curioso com o que o pastor Zé Soares tinha e desistiu. Não, deixa eu confessar o meu pecado então, pastor Evaldo. Eu tinha pensado, passou pela minha mente, eu fui rápido no gatilho aqui, eu devia ter me contido melhor, mas eu tinha pensado a respeito no milênio, um tempo onde Satanás estaria preso e não haveria, né, um tentador, e as pessoas. Aí eu estava pensando a respeito do livre-arbítrio, mas eu esqueci que elas continuam com a natureza pecaminosa. Mas tá bem. Mas era isso, pastor. Eu ia questionar a respeito do livre-arbítrio, mas eles continuam escravos do pecado, porque continuam com a mesma natureza caída. Obrigado, meu irmão. Não é uma situação edênica, não, né? Não é uma situação edênica. Já temos um ambiente edênico, mas a situação do ser humano ainda claro que tem uma desvantagem, né, para o pecado, porque você não, ainda que o homem hoje tenha a sua natureza pecaminosa, mas ele não peca só, né? Há muitas tentações demoníacas e diabólicas. Então, o diabo tenta e oprime e até possui. Então a gente não vai ter ninguém possesso, porque não tem demônio na terra, então não vai poder possuir ninguém. Não vai ter ninguém com demônio, nem com 7, como Maria Madalena, nem com 6.000, como Gadareno. Então não vai ter ninguém possuído por demônio. Não tem ninguém, Satanás não vai soprar no ouvido de ninguém, nem os demônios também. Então você vai ter, essas pessoas vão ter muita vantagem, muita vantagem. O ponto negativo delas é só a natureza pecaminosa. O resto, e além disso tudo, elas ainda vão contemplar Jesus Cristo glorificado, que Tomé se rendeu, os apóstolos se renderam. Então você tem Jesus Cristo glorificado, Almir glorificado, Elias glorificado, todos eles, tudo bonito. Não vai ter nenhum Amém. velho ressuscitado e glorificado, vai estar tudo lindo, lindo, lindo. E eles vendo isso, e eles também podendo viver muito tempo, então, e percebendo do lado que quem pecou com 100 anos morre, quem pecar com 100 anos morre, já vê a morte ali de algumas pessoas. E aí você olha de um lado, olha todas as vantagens possíveis. É uma era diferente de qualquer outra. É uma dispensação diferente de qualquer outra. Você poder sentar com uma pessoa glorificada que daqui a pouco desapareceu daqui, ou entrou na sua casa por uma parede de alvenaria, uma porta de ferro, e você vê milagres e milagres e milagres e milagres acontecendo no milênio, porque vai ser uma bateria de milagres acontecendo. Vai ser um negócio, mas é como diz o irmão, me deixa chegar o estudo do milênio para a gente se encantar mais. É É verdade. verdade. Tá bom, pastor Evaldo. Muito obrigado, pastores, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Mais um estudo maravilhoso, uma bênção para mim, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado Muito mesmo. bom. Não tenho nem palavras. Espero que outros irmãos sejam abençoados também, Amém. depois que vejam, né, e assistam, sejam também. Nossa despedida, nossa oração é o pastor Lorival. Tinha colocado o pastor Lorival, que possa nos despedir do coração. Tá bom, pastor? Por favor. Só antes de orar, é, só um comentário rápido sobre porque tem tudo isso, né, de vantagens e desvantagens no milênio, mas eu acho que uma das vantagens é que Jesus vai estar em contato com os glorificados
de forma imediata. A internet hoje é fichinha perto do que vai acontecer na comunicação dos glorificados, né? Ou seja, onde a gente estiver, nós vamos estar em sintonia com o Rei e ele vai nos dar o comando e nós vamos estar prontos para a obediência e ação, né, imediata. Por isso que vai ter uma justiça absoluta, porque não vai ter nenhuma causa que o juiz que estará julgando ou avaliando algum celeuma, alguma coisa assim, que ele não tenha condições de avaliar com a mente de Cristo, imediatamente, né? E isso era uma coisa. A outra coisa sobre os ETs, também bem rápido, é que eu creio que, ainda que eles existam, eles estão em outra dimensão. Deus não permite o cruzamento dessa dimensão que nós estamos com eles de forma alguma. Então, nós vamos viver a nossa vida, o nosso mundo, e eles o deles, se tiver por aí, sem se misturar, né? É só isso. Sobre o ET, nós falamos que a semana que vem a gente fala. Então, eu nem ouvi o que o pastor falou, tá bom? Vai ficar para a semana que vem. Pastor Lorival, por favor. Acho que o pastor Dorival falou do multiverso. Santo Deus, Pai querido e amado, queremos te exaltar mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é tão santo e maravilhoso e permite que nós, pecadores, possamos refletir sobre assuntos que ainda não chegaram até nós na razão e na realidade, mas o Senhor nos deu este poder de meditar e sondar para também nos prepararmos e preparar outros que porventura estejam na dúvida. Então o Senhor está nos dando esta certeza pela fé tão maravilhosa, ó Deus, esse recurso tão magnífico que é a fé. Então pedimos que o Senhor nos ajude a prosseguirmos para que possamos ter a nossa convicção assentada em nosso coração, de uma tal forma que isso tudo nos cause uma admiração e um relacionamento com o Senhor tão mais afinado, tão mais firme, de maneira que não abramos mão jamais deste caminho que temos conhecido, que nos foi aberto pela obra vicária do Senhor Jesus. Queremos pedir a tua bênção continuada, ó Pai, para este estudo e todas estas considerações e que possamos extrair daqui frutos maduros para podermos prosseguir. Santo Deus, Amém. cuida de nós, Senhor, nos protege de qualquer desvio, de qualquer caminho errado e nos ajuda, Pai, que possamos manter fixo o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Nos abençoa com Amém. uma boa noite de descanso, bom repouso, e que nós possamos ter mais um dia, se assim o Senhor nos permitir, de acrescentar a nossa fé, amor e esperança na tua grandiosa obra. Pedimos e te Amém. agradecemos, te louvando também pela pessoa do pastor Evaldo e todos os irmãos que têm contribuído de alguma forma no conteúdo desse trabalho. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Uma boa noite, uma boa semana para os Boa irmãos. noite, irmão. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite a Foi muito bom estar todos. junto de novo. Boa noite. Boa noite, irmãos. Obrigado, Deus pastor abençoe. Evaldo. Obrigado, Obrigado, pastor pastores, Evaldo. todos. Obrigado. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado, pastores. Obrigado, gente.